Quem aí não gosta de uma sexta-feira depois do último dia, finalmente final de semana e mais um dia de preparação e de novo mais um dia bem pesado. Hoje nós estávamos bem livres, os professores podiam se reunir, cada um no seu grupo, no seu time de mentores, para poder discutir como daí vai funcionar para o resto do ano com relação à mentoria da sala. Como nós estamos pegando a primeira sala, então nós temos muito mais trabalho porque tudo se inicia, todo o cuidado, toda a preparação, todos os detalhes para poder apresentar a escola. Somos nós que apresentamos a escola para os alunos. Bom, vamos por dia, aí eu vou chegar aí. Então, nós começamos hoje primeiro organizando as listas. É uma sala, nós chamamos o sétimo ano como um todo, e nós dividimos em dois grupos. Um grupo que vai ter mais ênfase em inglês e um grupo que vai, né, aprender mais a língua, o alemão. Então, esses dois grupos eles são divididos, eles têm as mesmas turmas, é como se fosse 2 sétimos anos aí, mas um vai ser um enfoque então na língua inglesa. E aí, por exemplo, precisa ter um cuidado qual vai ser o professor que vai pegar essa turma. Eu, por exemplo, eu vou dar matemática para uma turma e vou tentar dar um foco mais em inglês. Eu tenho a outra turma também em alemão. Então, para ficar mais fácil para os professores. Mas essa lista ela não estava pronta, então nós precisávamos dividir. Nós temos então 2 professores para cada sala, e aí nós fizemos essa organização, e quando vimos, os professores das outras disciplinas não estavam certamente, eu esqueço às vezes a palavra em português, eles não estavam nas suas lacunas corretas, né? Tinham professores trocados, então nós precisamos chamar um outro professor. Ele é encarregado de montar o horário, então nós não temos uma pessoa específica da secretária que monta o horário de professores. Esse outro professor ele é encarregado de montar esse horário também, então cada professor tem uma função além da sua função de professor. E nós com ele sentamos e ficamos ali, foi uma longa 1 hora mais ou menos organizando essa lista para poder depois passar para todos os professores. Terminado isso, nós precisávamos organizar como vai funcionar a semana que vem, já que vai ser a primeira semana deles na escola. Muitos naquele medo de começar um ano e algo um pouco mais difícil ou mais puxado, assim dizendo, depois do pré e depois do ensino fundamental 1. Então nós precisamos tomar o cuidado para que mostremos que tudo é, a partir de agora, um pouco mais rigoroso com relação ao estudo, também a escola e os professores, mas também sem fazer aquela pressão muito grande em cima deles no começo. E aí no primeiro dia, toda a escola começa às 10 e nós decidimos por começar às 8h30 da manhã, onde eles vão chegar um pouquinho mais cedo. O horário de aula normal é às 8h30, então desde segunda eles vão começar às 8h30. Eu sei que eles não vão estar felizes e, claro, como professores queríamos também começar um pouquinho mais tarde, mas achamos melhor otimizar então o nosso tempo e usar o tempo que a gente tem para poder organizar melhor a nossa semana. Então eles vão chegar, nós vamos fazer uma dinâmica de conhecimento, onde cada um vai se apresentar, é um bingo, onde eles vão ter que procurar colegas que têm as mesmas afinidades e a introdução. Então para isso a gente vai usar o primeiro bloco todo. E claro, eles vão chegar já, a gente vai dar as primeiras instruções, como por exemplo, deixar os celulares organizados nos box, como eu já havia dito, que funciona. Então, esse vai ser o nosso primeiro dia, primeira parte, depois eles vão tomar um café e aí eles voltam para a sala de aula, onde a gente vai fazer algumas dinâmicas mais também, de conhecer uns outros, alguns jogos de mímica, para poder fazer, né, esse primeira impressão deles um pouco mais leve. E no último bloco a gente preparou também uma explicação de como vai funcionar os outros 3 dias, porque nos outros 3 dias eles vão para uma escola de barco à vela, onde eles vão, né, praticar aí os 3 dias. Para finalizar, nesse primeiro dia eles vão receber também os iPads, cada um vai receber o seu iPad, então eles precisam fazer toda a parte logística de organização de password, de aplicativos que eles podem ou não podem baixar. Os iPads são bloqueados durante as 8 da manhã até as 4 horas da tarde. Depois das 4 horas da tarde, esse bloqueio sai automático e eles podem usar em casa se eles quiserem para baixar Spotify, por exemplo, ou algum outro aplicativo que eles queiram, mas na escola funcionam os aplicativos que nós, professores, decidimos
que eles podem usar. Então, nem YouTube também esse ano vai ser bloqueado, porque muitos alunos às vezes ficavam olhando YouTube durante a aula. Então, YouTube não pode, joguinhos claramente não pode, são sites que nós ao invés de criar uma lista onde tem sites que não podem, nós criamos uma lista de sites que podem. Então, nós professores no final do ano e esse ano também colocamos, eu quero um site onde tem vários experimentos de física. Então, nós acrescentamos esse como um site que eles podem visitar. Todos os outros estarão bloqueados e aí facilita um pouquinho mais o dia a dia do professor. Então, esse vai ser o primeiro dia. No segundo, terceiro, quarto dia, eles vão para essa escola. Nós vamos dividi-los em 3 grupos de 15 alunos cada, onde eles vão, durante 2 horas, ficar com os instrutores da escola e as outras 4 horas conosco. E nós preparamos algumas atividades lúdicas para eles, para poderem também, nesse tempo lá, se conhecer melhor também, nós conhecê-los e organizar daí para frente. E no último dia, na sexta-feira, é o dia que a gente pegou para pegar um pouquinho mais pesado, um pouquinho mais pesado com eles, onde a gente vai, primeiro, nas 2 primeiras horas, ler todo o cronograma da escola e ler todas as regras da escola. Nós vamos ler com eles e eles vão assinar um papel no final dizendo que eles estavam lá, que eles conhecem essas regras, para que fique bem claro, se caso acontecer lá na frente, de que eles já estavam avisados disso, né? Como sabemos, a escola é uma caixinha de surpresa, cada dia é diferente, cada dia uma emoção, às vezes uma coisinha ou outra acaba escorregando, são várias culturas, várias pessoas diferentes, estamos todos suscetíveis a isso. Então nós vamos ler esse caderno de instruções com ele e eles vão assinar. Depois disso nós vamos fazer um tour pela escola. Então nós vamos mostrar para todos os alunos, alguns já conhecem, outros ainda não, onde fica banheiro, onde fica a saída de emergências. Aqui na Alemanha também tem 2 dias no ano onde acontece aqueles treinamentos que aí no Brasil a gente vê normalmente em filme. Aqui eles fazem isso. O ano passado foi um dia que estava chovendo horrores e de repente o alarme de incêndio tocou, todo mundo para o que está fazendo, tem as regras, fechar a janela, fechar a porta, trancar tudo, os professores e os alunos saem em fila. Nós vamos mostrar as saídas de emergências, banheiros, acesso à quadra de esporte para aqueles que não conhecem. Então, um tour pela escola, mostrar também. Nós temos espalhado pela escola alguns quadros em inglês, onde está mostrando um pouquinho de como uma sociedade deve se organizar, o que nós temos que tomar cuidado com relação a lixo. Então nós vamos mostrar, porque às vezes esses quadros passam imperceptíveis ao longo da nossa rotina lá, e também para os alunos, nós vamos fazer esse tour pela escola. Depois disso, nós vamos dar as chaves dos armários, cada aluno tem o seu armário na escola. Isso é legal também, como no inverno aqui todos eles estão cheios de blusas, e é perigoso andar por conta às vezes de algum gelo no chão ou tudo, então eles deixam o que eles podem lá na escola, material de troca, para não ficar indo e levando todo dia para casa. Então nós vamos organizar também, dar a chave para eles, para que eles possam cada um se organizar aí no seu armário. E por fim, no último instante dessa semana, como uma forma deles relaxarem um pouquinho, um dos nossos professores do nosso time, ele organiza também a parte de informática. Então ele vai liberar durante essas 2 horas Mario Kart. Nós vamos fazer um campeonatinho de Mario Kart apenas para eles poderem se interagir um pouquinho mais depois dessa primeira semana de aula. É uma semana onde nós, professores, fomos tirados, nós 4, fomos tirados do cronograma de aula. Então as aulas a partir de quarta-feira já começam normalmente. E aí isso é uma coisa legal também para um outro vídeo, como funciona a dinâmica de substituição de professores aqui, ou a dinâmica de contratação, que também é um pouco diferente das escolas que eu trabalhei no Brasil. Então, quando o professor falta, tem automaticamente algum professor lá pronto já para substituir. Então, nós avisamos já, e a partir de quarta-feira nós vamos estar apenas e integralmente disponíveis para a nossa turma, e os outros professores vão substituir as nossas aulas nessa primeira semana. E aí, a partir da outra semana, é que nós vamos começar mesmo com as disciplinas, eu com matemática e física e os respectivos professores também. Vamos lá, estamos empolgados, tem muita aula para preparar. Confesso que essa é uma semana que a gente tem de planejamento e também um pouco de preparação, mas eu quase
se eu for pensar mesmo, não usei quase nada do meu tempo para preparar a aula, porque a maioria do tempo estávamos preparando coisas para os alunos, para as outras turmas, ou planejando o que vai acontecer com a escola. Mas animado para mais um ano, meu alemão está melhorando, então isso vai facilitando bastante o convívio na escola, com os colegas, com os alunos, e é algo que eu gosto muito de fazer, então é lá que eu quero estar e bora pra frente. Segunda-feira tá aí já e segunda-feira a gente conhece os alunos e na segunda eu volto para contar como foi o primeiro dia de aula com os alunos, se algo diferente aconteceu, sempre vídeos 10 minutos, nada mais que isso, ou 15, ou 20 quando der, quando tiver muita coisa para falar, mas eu acho que tem alguns pontos específicos que eu vou marcando aqui no vídeo que eu vou depois comentar com vocês, beleza? É isso, bom final de semana, ou quem estiver vendo no final de semana, aproveita o tempo livre e até mais.